Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite, tudo bem? Estamos chegando com o TVU Jornal, segunda edição, e uma notícia que não vai agradar o seu bolso. O gás de cozinha vai ficar mais caro a partir de amanhã. A Petrobras anunciou o reajuste agora à tarde e também disse que essa variação será mensal. Nessa edição você também vai conhecer o Oséias, que resolveu dedicar parte do dia nos cuidados com a reserva Santa Clara. Um belo exemplo de que a força de vontade e a consciência podem nos levar para muito longe. Polícia de toda a região segue em busca da quadrilha que explodiu uma agência bancária de Oroeste e arrombou outra. Tudo aconteceu hoje de madrugada e os assaltantes fugiram, segundo testemunhas, para o estado de Minas Gerais. Tá pensando em comprar imóveis? A época tá boa. Isso porque o preço do metro quadrado reduziu nos últimos meses. E tem muito mais. Fique com a gente. Começamos o TVU Jornal falando de um acidente grave que foi registrado agora à tarde na rua Tietê, Coaiguaçu, no centro de Votuporanga. Segundo as primeiras informações, uma idosa de 70 anos foi atropelada por uma motocicleta. Isso aconteceu agora há pouco. Com o impacto, a vítima foi arremessada e parou sob um carro estacionado, bastante machucada. Ela foi socorrida em estado grave pelo SAMU e encaminhada para a Santa Casa. Vamos mudar de assunto? Essa semana eu comentei aqui do Oséias, você deve se lembrar, ele mora na Zona Norte e cuida da reserva Santa Clara. A gente recebeu essa sugestão na nossa redação. Daí resolvemos ver de perto como é esse trabalho desenvolvido por ele, que tem algumas limitações físicas que não atrapalham de realizar um sonho. Ver a área que tem próximo de casa, pronta para fazer qualquer pessoa se sentir no quintal, numa área de lazer. Essa era para ser mais uma das reservas que existem por aí. Até que apareceu o seu Oséias, simples, de pé no chão, como gosta de andar. Não se contentou em ver a área ali sozinha. Resolveu aos poucos dar um colorido a mais no espaço, transformar o local, dar ao verde a possibilidade de receber novas cores. Esse é um exemplo de que a humanidade e o meio ambiente podem andar juntas, um ajudando o outro a dar mais colorido à vida e também às flores, além, claro, de contribuir para o progresso do meio ambiente e também dos nossos projetos. Por aqui nada de idealismo, a força de vontade faz tudo acontecer. Aquela bicicleta velha vira artigo de decoração, o capacete que ia para o lixo vira vaso de flor. A placa feita para ser usada um dia agora traz um recado importantíssimo. Os pneus que poderiam acumular água viram bancos, ou mesmo dão um charme a mais para o jardim que seu Oséias montou. E é o dia todo assim, inventando, produzindo, incrementando esse espaço com mais vida. Essa ideia surgiu, né? Talvez esse conceito, né? De fazer alguma coisa, ou seja, ser útil, né? Além de pensar em cada peça, Oséias tem o cuidado de manter esse contato com as plantas, cuidar para que ela contribua com o desenvolvimento das outras, para que fique ainda mais bonita. Uma dedicação que chama a atenção de quem passa e também de quem é responsável de cuidar de todas essas áreas. A Reserva Santa Clara tem um grande amigo do verde, que é o Oséias. É uma pessoa que cuida, ajuda a não depredar, vê as pessoas que vêm, coloca amor no lugar. Então a gente tem uma reserva ecológica, onde é uma reserva que não pode ter intervenção. Por exemplo, não podemos colocar calçamento, não podemos fazer como faz uma praça. Então a gente pode ter esse tipo de intervenções naturais. E o Oséias é um grande parceiro. É a ideia de que a mudança começa por cada um, pelas atitudes de cada pessoa, pelo amor ao que temos aí, gratuito para encher os olhos e fazer bem para a saúde. O incentivo do Oséias é duplo, né? As pessoas virem, conhecerem, conviverem aqui com ele nesse espaço, na Reserva Santa Clara, mas também incentivar as pessoas a fazerem em outros locais. Até quando estiver com saúde, né? Eu vou estar aqui mexendo, sempre fazendo alguma coisa.
Parabéns aí pro Oséias, figuraça. Ele cuida da área porque gosta e conta também com a ajuda dos vizinhos. Ele fez questão que a gente falasse isso, porque eles dão aquela mãozinha quando necessário. Ele não está ligado a nenhum projeto, mas se você quer adotar alguma área verde, praça ou espaço aí perto da sua casa, pode ligar na Saev Ambiental para saber como funciona. O telefone é o 3405-9195. E a polícia de toda a região está empenhada em tentar descobrir onde foram parar os bandidos que explodiram uma agência do Banco do Brasil e arrombaram outra da Caixa Econômica Federal hoje de madrugada em Ouro Oeste. A explosão chegou a acordar os moradores da região central ali da cidade, que, claro, ficaram assustados com a ação criminosa. Segundo informações da Polícia Militar, depois da explosão, os ladrões levaram todo o dinheiro que estava depositado nos cofres das agências. A quantia roubada ainda não foi divulgada pelos bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal. As testemunhas disseram para a polícia que a quadrilha fugiu de carro da cidade em direção ao estado de Minas Gerais. E a gente continua falando da região porque mais um caso de violência contra a mulher foi registrado. É mais uma daquelas histórias de que o marido não aceitou o fim do relacionamento. Vamos ver no Região em um minuto. Boa noite, Wender. Uma mulher foi esfaqueada dentro de casa pelo ex-marido em Fernandópolis. O homem não aceitou o término do relacionamento. Ao perceber o que estava acontecendo, os vizinhos acionaram a polícia e a mulher foi socorrida até a Santa Casa de Fernandópolis, onde está internada na UTI em estado grave. O suspeito fugiu do local. Um motociclista morreu em um acidente hoje de madrugada, na rodovia Armando Salles de Oliveira, perto de Olímpia. Ele bateu em um cavalo solto na pista e caiu da moto. O motorista de um carro que vinha logo atrás não conseguiu frear e o atropelou. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia não encontrou o animal no local. A motociclista, que foi atingida no pescoço por uma linha de pipa com cerol em Rio Preto, segue internada na UTI em estado grave. A mulher que passava por uma rua da cidade quando a linha de cerol praticamente atravessou o pescoço dela. Os parentes da motociclista disseram que ela saiu de moto para comprar comida para o almoço e, quando voltava para casa, aconteceu o acidente. Essas são as notícias da nossa região. Uma boa noite e até mais. Até amanhã, Angélica. E se você em casa está pensando em comprar um imóvel, essa pode ser a hora, viu? É que dados do índice FIPE, que é a tabela que ajuda a calcular a média de valores que podem ser cobrados, mostraram uma queda no preço do metro quadrado de casas em 20 cidades brasileiras. Aqui em Votuporanga também houve redução, o que deve aquecer o mercado nos próximos meses. De acordo com o índice FIPE-ZAP, só em maio a queda foi de 0,16%, maior recuo mensal desde o início da série histórica do indicador, iniciada em 2012. No acumulado do ano, o preço dos imóveis teve recuo de 0,08% e nos últimos 12 meses, 0,46%. Entre as cidades com imóveis mais caros para a venda estão Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, com valores entre 8 e 10 mil reais. Já as com valores mais baixos estão Contagem, em Minas Gerais, Goiânia, em Goiás e Vila Velha, no Espírito Santo, com valores entre R$ 3.500 e R$ 8.400 por metro quadrado. Assim como nas cidades pesquisadas, o preço do metro quadrado de imóveis para venda aqui em Votuporanga também caíram entre 15% e 20%, segundo alguns donos de imobiliárias. Eles dizem que o valor depende do tamanho do imóvel, do tipo, além da necessidade de cada proprietário. Esse dono de imobiliária diz que o que prevalece é a lei da oferta e procura. Porque chegou-se a um patamar de valorização onde os potenciais compradores, com suas rendas per capita e até mesmo as rendas per capita, que não são expressivas, não acompanhou o aumento dos imóveis. E com isso se elevou também as taxas de financiamento, onde se tornou necessário um ganho maior, o que não aconteceu. O mercado foi contrário a isso. Para este outro dono de imobiliária, muitas pessoas têm preferido fazer negócios à base de troca. A expectativa é que os negócios devam melhorar no segundo semestre.
A gente vê um leve aquecimento e a gente espera que a partir do segundo semestre tudo se normalize. É assim a esperança de todo o setor. De acordo com esse economista, essa situação deve permanecer nos próximos 12 meses. Pelo menos nos próximos 12 meses, a expectativa do mercado é que a situação continue igual. Os preços continuem tendo uma leve queda e até a definição política e econômica do país, a melhoria da situação financeira, isso continuar se mantendo uma realidade na nossa cidade e na nossa região também. A seguir, Petrobras anuncia reajuste no preço do botijão de gás. E também vamos falar sobre o bullying, um problema sério que está sendo tratado de uma maneira bem divertida num projeto desenvolvido em escolas públicas. É já depois do intervalo. Se você está fazendo de tudo para economizar, vai precisar de fazer mais um pouquinho de esforço. É que a Petrobras anunciou hoje uma nova política de preços para o gás de botijão, que passará a ser reajustado mensalmente. Este mês, por exemplo, os preços serão aumentados em 6,7%. O reajuste vale apenas para o gás vendido em botijões de 13 quilos e entra em vigor já amanhã. Segundo a estatal, se o repasse ao consumidor for integral, o aumento no preço final será de R$ 1,25 por botijão. O último reajuste foi no dia 21 de março. Vamos falar do clima, porque diferente dos outros dias, essa semana a temperatura está ficando mais baixa só pela manhã, ali por volta das 6 horas, 7. A máxima hoje ficou por volta dos 33 graus, ali 3 horas da tarde. E a gente vai ver agora a previsão como fica para amanhã. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. Amanhã na capital o dia deve ser de sol com muitas nuvens à tarde. A mínima deve ser de 17 e a máxima pode chegar aos 25 graus. Em Rio Preto a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. As temperaturas ficam entre 17 e 30 graus. Aqui em Votuporanga, a quinta-feira deve ser também de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens e também não tem previsão de chuva. Os termômetros vão de 16 a 32 graus. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Aprendendo brincando. É dessa maneira que algumas escolas têm tentado abordar um assunto muito sério, o bullying. É a tecnologia levando para dentro da sala de aula temas que vão ajudar a construir um futuro, quem sabe, mais consciente. Olhos atentos na tela. Usando óculos 3D e com o controle remoto nas mãos, os estudantes aprendem sobre o bullying de uma forma interativa e divertida. Os alunos respondem a perguntas antes e depois do vídeo. De modo sigiloso, as respostas ajudam a identificar se o bullying é ou não uma realidade na vida deles. Esse retorno é interessante para os professores que estão lá dentro vendo os percentuais que aparecem na tela e depois isso sai um gráfico que vai servir para essa escola abordar esse tema, continuar abordando esse tema. A professora acredita que a atividade ajudou os alunos a identificar quando a violência acontece. Uma coisa que ficava só entre eles achavam meio que natural, ficava só na rodinha, vai começar a se expandir, não é? Vai vir para todos os setores, vem para a escola, para casa e eu acho que a coisa tende a diminuir. Para a direção da escola, é uma oportunidade de criar um projeto dentro da realidade vivida pelos estudantes. Que eu possa usar isso como subsídio para a gente criar um grande projeto, agora com a participação também do aluno, né, na montagem das ações que nós vamos desenvolver. E os alunos agora sabem como agir se viverem ou presenciarem o bullying na escola. Eu vou agir com mais atenciosidade. Eu vou meio que procurar alguém que sofra bullying para ele poder conversar ou falar para alguém ajudar. Ajudar, né, que precisa. Porque a gente se não ajudado, quem precisa a gente não é ajudado. O projeto EduParque teve origem em Israel há 10 anos. A ferramenta educacional é usada há 1 ano e meio no Rio de Janeiro e já alcançou 33 mil estudantes em 90 escolas públicas. Realmente uma maneira interessante de chamar a atenção dos alunos, né? A motociclista Andréia de Cássia Pereira, gravemente ferida por uma linha de cerol em Rio Preto, teve a morte cerebral constatada agora há pouco. A Angélica comentou do caso dela no Região em 1 Minuto.
Andréia estava internada no hospital de base desde domingo, quando teve a garganta cortada em um acidente. 2 meninos, um de 11 e outro de 13 anos, que tentavam pegar uma pipa, são apontados como responsáveis pelo acidente, segundo investigações da DIG. Eles foram ouvidos nesta quarta-feira. Ainda não há informações sobre o dia e a hora do sepultamento, e a Andréia deixa um filho. E o Brasil está acompanhando o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE. Hoje de manhã teve a segunda sessão. Foram quase 4 horas. O ministro Herman Benjamin suspendeu a leitura do voto no julgamento do processo que investiga a campanha de 2014 e deixou para amanhã a análise das acusações contra a ex-presidente Dilma Rousseff e o presidente Michel Temer. Ao suspender a leitura do voto, Benjamin deixou para a próxima sessão, marcada para começar às 9 da manhã desta quinta, se vai recomendar a cassação do atual mandato de Temer e a inegibilidade de Dilma por 8 anos. Os ministros decidiram que a sessão desta quinta deve ser prolongada por todo o dia até a noite. Se necessário, vão abrir outras sessões na sexta e no sábado para a conclusão do julgamento. E no próximo bloco vamos falar da violência. Votuporanga, em 10 anos, registrou quase 60 assassinatos. No Brasil, esse número ultrapassa os 500 mil. É já já. Estamos de volta e a Prefeitura deve abrir em breve as inscrições para um concurso público que deverá ter 73 vagas nos mais diversos setores da administração. Os salários chegam a R$ 6.500. Segundo a publicação no Diário Oficial, a empresa que será responsável pela prova já foi contratada. Esse será o terceiro concurso público realizado só neste ano. E em uma década, mais de 500 mil de brasileiros foram assassinados. Nesse mesmo período, o número de homicídios cresceu quase 23%, como mostra o Atlas da Violência. Na camisa de Karen, a foto para homenagear o sobrinho Davidson. Ele era estudante e tinha 15 anos, quando morreu depois de ser atingido por uma bala perdida durante um confronto entre policiais e traficantes no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Não tenho nem palavras, para poder explicar a dor que a gente sente, porque você perder a família, uma pessoa da família, estando doente já é difícil. Imagine se arrancar de você brutalmente, não é verdade? 588 mil pessoas foram assassinadas no Brasil entre 2005 e 2015. É como se, nesse período, todos os moradores de Cuiabá, a capital do Mato Grosso, tivessem desaparecido. Em 2015, o número de mortes violentas no Brasil superou o de vítimas do terrorismo em todo o mundo. Foram 59 mil assassinatos no país. Os atentados provocaram as mortes de 3.300 pessoas. Os dados fazem parte do Atlas da Violência, produzido pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quando a gente diz que o Brasil concentra mais de 10% de todos os homicídios no mundo, parece algo estarrecedor, e é, na verdade. Mas, quando a gente vai ver onde estão concentrados esses homicídios, eles estão concentrados em 2% dos municípios brasileiros. Ou seja, a gente sabe onde o problema está localizado, quando acontece, de que forma acontece, quem são as vítimas e, no entanto, não se faz nada. O que está levando as pessoas a matarem outras pessoas? Dizer que é o Estado que está matando não resolve. Só vai aumentar a crise política, quando, na verdade, a gente tem que tentar formas de cooperação, forma de nos juntarmos todos para enfrentar a situação que afeta a todos nós. O estudo também mostrou que a violência diminuiu na região sudeste e nos grandes centros urbanos e migrou para o interior do país. 9 das 10 cidades mais violentas do Brasil ficam nas regiões norte e nordeste. O município de Altamira, no Pará, ocupa o primeiro lugar desta lista. Os pesquisadores também identificaram que os negros são as principais vítimas da violência, enquanto os assassinatos entre os declarados não negros caíram 12,2% entre 2005 e 2015, entre os negros subiram 18,2%. É preciso uma política objetivamente comprometida com a redução desses homicídios que acontecem em relação a essa população, porque se está caindo o homicídio para os não negros, significa que há medidas que podem funcionar e que precisam ser talvez estendidas para todos e todas. Aqui em Votuporanga, de 2007 ao ano passado, foram registrados 57 homicídios dolosos, que é quando há a intenção de matar. E este ano, só nos 3 primeiros meses, foram 3 assassinatos.
E só uma última informação. O batalhão da Polícia Militar divulgou os últimos resultados do trabalho realizado no mês de maio em toda a região, que compreende Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul e Cardoso. Foram 97 pessoas presas, além de 17 menores infratores apreendidos. 8 armas de fogo, mais de 5 quilos de droga também foram apreendidos. 17 veículos que tinham sido furtados ou roubados foram recuperados. E o TV Jornal fica por aqui. Amanhã, às 8h15 da manhã, você tem as primeiras notícias do dia no Jornal da Manhã Unifev. Eu volto às 7 da noite. Até lá. Tchau, tchau.